Olá, eu sou o professor Antônio dos Anjos, da Universidade Estadual de Goiás, e essa é mais uma aula para o curso de Geografia, hoje tratando de um livro do Milton Santos, Economia Espacial, Críticas e Alternativas. E hoje, nessa aula, eu vou tratar apenas da nota explicativa dele, que vai até a página 11. Bom, então, como eu disse, nós vamos tratar até a página 11. Estou fazendo vídeos menores agora para facilitar o entendimento. Essa é a capa do livro do Milton Santos, que na verdade foi publicado pela primeira vez em 78. Bom, quem foi Milton Santos? Ele nasceu em 1926, morreu em 2001 e foi um grande geógrafo no mundo e no Brasil. Teve uma grande expressão aí no mundo acadêmico geográfico. Eu vou passar para vocês agora um trecho de um vídeo sobre o Milton Santos, que falará melhor do que eu conseguiria para vocês quem foi, qual foi a história dele. Milton Santos foi um grande intelectual brasileiro, considerado um dos maiores cientistas sociais do Brasil e do mundo. Nome referência nos conhecimentos da geografia brasileira e autoridade nos estudos da geografia epistemológica, globalização, capitalismo moderno e urbanização. Sabe aquelas pessoas que estão à frente do seu tempo e que conseguem analisar exatamente as nuances do futuro? Prazer, Milton Santos. Milton Santos nasceu em 3 de maio de 1926, no município conhecido como Brotas de Macaúbas, uma região que fica na Chapada Diamantina, na Bahia. Ainda criança, saiu da sua cidade natal e, junto com seus pais, foi morar em Salvador. Os pais de Milton Santos e seus avós eram professores primários. Com eles, Milton foi alfabetizado e aprendeu álgebra e a falar francês, o que futuramente também o levaria à França. Em Salvador, já com 10 anos de idade, Milton ingressou no Instituto Baiano de Ensino, um colégio de internato onde morou e estudou por 10 anos. E foi lá que Milton despertou os interesses pelos estudos da geografia. Já na adolescência, lecionava matemática no instituto e, aos 15, começou a lecionar geografia. Com 18 anos de idade, em 1943, Milton presta vestibular em Direito na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. 5 anos depois, conclui a graduação no curso e, ao mesmo tempo, se torna professor em um colégio municipal na cidade de Ilhéus, na Bahia. Logo em seguida, Milton inicia sua carreira acadêmica, se tornando professor universitário na Universidade Católica de Salvador. Durante esse período, Milton é convidado para fazer doutorado na França, entre 1956 a 1958. Em 1960, Milton volta ao Brasil e se torna livre docente em Geografia Humana na Universidade Federal da Bahia. Nessa época, Milton teve uma presença muito marcante no cenário político e acadêmico da cidade de Salvador. Nesse período, ele foi empossado pelo então presidente Jânio Quadros como subchefe da Casa Civil na Bahia. Se tornou também presidente da Comissão do Planejamento Econômico pelo governador da Bahia. Posições essas que te permitiu exercer suas visões de políticas econômicas sociais. Os políticos não fazem mais política no Brasil, por exemplo. Quem faz política são os empresários, os grandes empresários. Os políticos são, de um modo geral, apenas pessoas que fazem discurso. Durante a ditadura militar, em 1964, Milton é preso pelos militares e fica alguns meses no presídio na cidade de Salvador. Ainda no período em que estava preso pela ditadura, Milton foi convidado para lecionar numa universidade da França. Conseguiu ser liberado da prisão e foi para a Europa, onde ficou 13 anos fora do Brasil. Durante esse período fora do Brasil, Milton chegou a lecionar em 6 países e em 3 continentes do mundo. Como escritor, Milton escreveu um total de 40 livros, muitos deles, inclusive, traduzidos para os países da França, Reino Unido, Portugal, Japão e Espanha. Milton Santos foi um dos pensadores brasileiros que deixou uma herança intelectual muito rica e bastante atual até os dias de hoje. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo.
e quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. I wrote this while sitting in Terminal B. The words just flow like they were searching for me. These people unlock my heart without turning the key. My only goal is you go further than me. There ain't a better feeling I can ask for. All year I've been trying to hit fast forward while I watch my patience run. Now my favorite days have come. We waited 10 long months. Now it... Bom, nessas aulas eu serei às vezes bem enfático em algumas passagens de texto, entendendo que eu estou, na verdade, fazendo um estudo do texto com vocês e não uma palestra descolada do texto, tá? Então, na página 9, ele dirá nessa nota explicativa: no caso presente, reunimos estudos que datam entre 1970 e 1977, escritos em circunstâncias e países diferentes e relatando experiências diversas. Todos, porém, são voltados à problemática do espaço considerado como objeto de teorização ou de planejamento. Então, o foco desses textos, dos vários artigos que foram reunidos nesse livro, foram problematizar a questão do planejamento e das teorias econômicas relativas ao espaço, ou seja, a economia espacial. Na página 10 ele diz: escritos anteriores de nossa responsabilidade, cuidando explícita ou implicitamente dos mesmos problemas, todavia, se incluíam na corrente maior da obediência ao pensamento oficial sobre a matéria. Porque há uma doutrina que normalmente é seguida e difundida pelos governos. E elas acabam adentrando, apesar de ser muito ideológico, elas acabam adentrando as universidades e muitos pesquisadores replicam as concepções, os conceitos, da mesma forma que é veiculado, E o Milton Santos tentou sair dessa corrente aí, Então, ele trabalhou muito tempo utilizando esses conceitos e depois ele foi fazer uma crítica mais profunda a eles, que se deu aí a partir da década de 70. Quer dizer que escritos anteriores à década de 70 do Milton Santos terão aí esses conceitos sobre planejamento, desenvolvimento, eivados dessa ligação com o pensamento oficial. Ele continua: teorias como a dos polos de desenvolvimento, dos lugares centrais, do polo e periferia, da difusão de inovações foram de tal forma vendidas no atacado e no varejo, nas universidades dos países industrializados e nas revistas especializadas, que acabaram passando por verdades intocáveis. Então, Milton Santos, a partir da trajetória que ele fez em diversos países, em diversas universidades, ele conheceu uma literatura que questionava e ele foi, então, se tornando um dos questionadores da teoria do desenvolvimento em voga. Bom, vou abrir um parêntese aqui e falar um pouco sobre esse esforço que o Brasil teve que fazer para se entender a si mesmo. Então, a teorização endógena do Brasil, ou seja, o que nós pensamos sobre o Brasil, sobre nós, sobre a nossa história, nossa formação, ela pode ter seu início marcado aí na Semana de Arte Moderna de 1922. Marca o início do modernismo no Brasil
E nesse momento, embora a gente não tivesse muitas universidades no Brasil, não tivesse apoio à arte, literatura, já havia no Brasil uma expressiva produção artística, cultural, científica, que possibilitou que o Brasil pensasse sobre si mesmo, né? Então, qual é a literatura brasileira? Qual é a arte? Qual é a ciência do Brasil? Vou colocar aqui um vídeo do Antônio Cândido falando sobre o impacto da Semana de Arte Moderna e dos desdobramentos que houve aí a partir da década de 30 para o desenvolvimento dessa visão de Brasil que nós formamos ao longo do tempo. Essa fala do Antônio Cândido é sobre Graciliano Ramos, porque é um evento em que ele foi convidado a falar sobre Graciliano. Mas o que interessa para nós aqui é o que ele diz acerca do modernismo e da literatura regional que surge aí, uma literatura muito voltada para o perfil histórico e social brasileiro. O que me foi pedido foi um depoimento, que é o que se costuma pedir às pessoas muito idosas, porque eu vivi no tempo que Graciliano começou a publicar os seus livros, eu já era leitor. É um depoimento pessoal, muito singelo, e foi sugerido aqui pelo caro colega, inclusive, contar como é que eu conheci a obra de Graciliano e como é que eu fui me familiarizando com ela. Eu vou fazer isso, mas antes eu queria fazer uma observação, ou algumas observações de ordem geral. E lembrar o seguinte, que Graciliano Ramos atuou num dos momentos mais ricos da literatura brasileira. E eu me pergunto se não foi o momento mais rico da literatura brasileira. Mais ou menos entre 1920 e 1960. De 1920, logo em 1920, surgiu o modernismo. A partir de 1930, houve uma inflexão, que foi admiravelmente bem estudada pelo nosso saudoso João Luiz Lafetá. E nós temos então o modernismo e aquilo que veio depois do modernismo. São dois momentos bem diferentes do ponto de vista do destino das obras. Porque quando nós estudamos hoje o modernismo, nós temos a impressão que o país inteiro estava interessado nele, que ele marcou um momento. O modernismo passou muito despercebido naquele tempo. Foi um movimento pequeno, de grande importância histórica, mas sem muita repercussão. Foi um movimento mais de elite, uma elite intelectual. Inclusive os livros dos modernistas não eram conhecidos. Eram livros tirados às vezes a 500 exemplares, geralmente custeados pelo próprio autor. O modernismo tornou-se historicamente muito importante, ele é fundamental, mas ele não teve grande repercussão no momento. Enquanto que depois de 30, não. Quando Graciliano Ramos publicou, o Brasil tinha virado. Hoje há às vezes uma certa tendência dentro da historiografia de menoscabar a importância do movimento revolucionário de 1930. Ele foi realmente um marco da história brasileira. O Brasil mudou com o fim das oligarquias e com o começo do Brasil moderno. E houve uma transformação geral que só quem viveu naquele tempo pôde sentir. Inclusive, do ponto de vista da difusão da literatura, a coisa aumentou extraordinariamente. Houve surtos editoriais muito importantes, sobretudo em São Paulo, no Rio e em Porto Alegre. De modo que os que escreviam depois de 30, ao contrário dos que escreviam no Destino de 20, puderam ter as suas obras recebidas por um público muito maior. Então, a atuação momentânea deles já foi muito maior.
o impacto causado foi maior. Inclusive porque, neste momento, veio a primeiro plano o romance. O romance e o conto. Se nós tomamos os textos ficcionais do Destino de 20, são muito menos acessíveis. Quer dizer, para o leitor médio, um livro como Macunaíma, ou como Serafim, ou como Memórias Sentimentais de João Miramar, é uma coisa meio hermética. Agora, por sorte, esse romance depois de 30 foi sobre vários aspectos, grande parte dele mais ou menos neorrealista ou neonaturalista, muito mais acessível. Essa acessibilidade deu grande difusão. Então, esses escritores que começaram aí, já começaram conhecidos, se difundiram com muito mais rapidez. Digo isso porque eu estava presente, estava vivendo, estava comprando esses livros. Eu morava numa cidade do interior de Minas, o trem chegava às 5 horas da tarde. E nós ficávamos esperando para ver que livros chegavam pelo trem. Porque nós éramos amigos do empregado da livraria, e então chegava um rapaz chamado Batata, carregando pacotes e punha na livraria. E a gente ia lá e dizia, olha aqui, Jorge Amado, Suor. A gente pegava na hora. E a difusão foi grande. E isso ajudou muito a estabelecer a posição literária desses escritores que escreveram depois de 1930. Cada um, naturalmente, na minha geração, cada um recebeu esses livros de uma maneira, cada um aprendeu com eles coisas diferentes. Se eu faço um retrospecto, a impressão que eu tenho é que, para mim, pessoalmente, esses livros foram, sobretudo, a importância como descoberta do Brasil. Porque naquele tempo o Brasil era muito disperso. O Brasil não se conhecia e os brasileiros não se comunicavam. Hoje, por exemplo, se eu quero ir à Bahia, eu tomo um avião e estou lá algumas horas depois. Naquele tempo eu tomava um navio e levava 4 dias. Para não falar em Belém do Pará, por exemplo. De maneira que, neste momento, o brasileiro é muito disperso. Para mim, essa literatura ficcional serviu para fazer conhecer o Brasil. Uma coisa muito pouco estética, mas extremamente humana, muito importante. A função desse romance de 1930, para mim, foi me fazer conhecer o Nordeste, a Amazônia, o Rio Grande do Sul, e o meu próprio estado de Minas. Para mim, talvez, se eu me lembro, foi uma coisa muito importante, foi essa unificação do Brasil através da ficção. Aliás, a ficção brasileira teve sempre uma função de descoberta. Quando a gente toma o romance brasileiro do século XIX, sobretudo o projeto grandioso de José de Alencar, a impressão que a gente tem é que ele falou, eu vou falar sobre o gaúcho, eu vou falar sobre o sertanejo, eu vou falar sobre o homem do interior de São Paulo, eu vou falar sobre o homem... Ele falou sobre muitos deles. Uma certa descoberta no Brasil, através de Franklin Távora, através de Toné, através de Manuel Antônio de Almeida. Então, o romance brasileiro foi, em grande parte, e sob certos aspectos, um romance de descoberta. E isso justifica que, para mim, mocinho, esse romance teve, antes de mais nada, uma função de descoberta. A segunda coisa, talvez para mim até mais importante que essa, é que esse romance me aproximou do pobre e do desvalido. Porque os romances que por acaso me caíram na mão naquele tempo eram sobretudo romances da vida urbana ou romances regionalistas de cunho pitoresco, em que praticamente o homem rural era tido como objeto de curiosidade. Inclusive imitava-se a fala deles. Não? Foi a primeira vez que eu li romances sobre a vida do negro, sobre a vida do trabalhador de cacau, sobre o jagunço, de modo que me aproximou muito. É curioso que, para a minha geração, esses romancistas tiveram também uma grande função de radicalidade. De radicalidade, quer dizer, eles nos habituaram, eu penso sempre em mim, nos meus colegas, nem todo o Brasil, as pessoas que eu conhecia, nós começamos a ver o Brasil pobre,
o Brasil esquecido, o Brasil espezinhado. Eu me lembro da emoção extraordinária que eu tinha, por exemplo, lendo Suor do Jorge Amado, A Vida de Cortiço. Isso nunca tinha aparecido na literatura daquele jeito. Temos o Cortiço, o Luiz Azevedo, é claro. Mas aí foi uma espécie quase de projeto, a impressão que é que foi um projeto. Esse projeto não houve racionalmente. Os escritores não se reuniram para dizer vamos tratar do pobre, vamos tratar do desvalido. Foi um momento histórico que levou a isso, porque foi um momento em que as classes sociais foram sacudidas no Brasil, com a decadência da oligarquia e a entrada do operário na vida política, e esse momento é muito importante. Então eu diria, vejam, eu continuo fora da estética. Eu estou dentro ainda do tipo de emoção muito mais geral que me tomou naquele momento. E nesse movimento teve uma importância extraordinária o que se chamava o romance do Nordeste, o romance nordestino, que começou talvez com... Já havia produtos muito interessantes antes, não? A Domingos Olímpio, a Dona Guidinha do Poço, as coisas havia. Mas como um movimento, foi aí, vamos dizer, que o Nordeste se impôs ao Brasil. Isso, para os brasileiros que não eram do Nordeste, foi extraordinário, como conhecimento do seu país e como introdução a uma nova visão da realidade. 1930, não foi só o romance, em 1930 teve outros meios de comunicação, outros meios de produção que ajudaram muito a isso. Um deles foi o rádio. Hoje nós pode perceber a importância que o rádio teve, sobretudo porque depois de 30 começou a entrar o rádio de ondas curtas, porque não se lembra, não pode se lembrar disso. O rádio de ondas longas fazia mais barulho do que som. A gente ligava no interior, só ia pá, 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 pá. Com as ondas curtas, passamos a ter muito mais clareza. Então, a pessoa em Manaus, ou em Porto Alegre, ou em Belo Horizonte, ligava o rádio e tinha uma mensagem que era para todos. O rádio foi um extraordinário fator de conhecimento mútuo dos brasileiros e de transformação dos costumes. E outra coisa que pode parecer ser um pouco arbitrária, foi muito importante a música popular urbana, que foi um momento esplendoroso. Com o direito que uma pessoa da minha idade tem, eu digo que foi o melhor momento da música popular brasileira, sem ofender os posteriores. Porque nos anos de 30 e 40 foi uma coisa esplendorosa. E o Brasil inteiro, então, sobretudo, a música urbana do Rio de Janeiro, o samba que desceu do morro e era difundido pelo rádio, foi um grande fator de unificação e um grande fator de unificação do Brasil. Nesse período é que surge o nosso Graciliano Ramos. E nós temos uma data histórica no Brasil que é muito importante, realmente um divisor de águas, que foi a subida ao poder de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele promoveu uma modernização do Estado, da máquina estatal brasileira, que antes ainda estava muito, durante a Primeira República, estava muito ligada àquele modo de conduzir a estrutura pública, o Estado, do Império, né? Então, o Império acaba em 1888, e a Primeira República de 1889 até 1929, ela não teve grandes quebras de paradigma, né? Ainda era um Estado muito patrimonialista, e Vargas irá instalar no Brasil a burocracia estatal moderna. E com isso ele irá criar muitas estatais no Brasil, irá ampliar o serviço público, a quantidade de ministérios específicos para áreas sociais. Então esse é um grande marco para o Brasil. E uma coisa importante, né, já que a gente está falando aí dessa autoimagem do Brasil, dessa autointerpretação do Brasil,
esse foi o momento em que Vargas convidou muitos estudiosos para compor o seu governo. Então, isso irá dar uma cara totalmente diferente a esse governo, né? Então, muitas ações estatais elas estarão embasadas em estudos sobre o Brasil e não replicando concepções eurocêntricas no Brasil. Também um ponto muito importante foi a criação das universidades, porque assim que elas vão sendo criadas e a quantidade de cursos vai aumentando, vão surgindo estudiosos que estudam mais profundamente o Brasil. Na década de 30 é criada então universidades em São Paulo, né, como a USP, e no Rio de Janeiro também são criadas algumas universidades. Então nós temos um marco importante na década de 1930. Mas a educação superior no Brasil ela vai se proliferar, na verdade, na década de 60 em diante. É aí que nós teremos a criação da UNB, por exemplo, né? Aqui mais perto de nós da UFG. Então, diversas partes do Brasil passaram a contar com universidades. Então, isso é um marco importante, né? E um fato que terá grande relevância na vida do Milton Santos e na história do Brasil é a ditadura, né? Porque nesse momento a expulsão de cientistas, políticos, artistas, né? Os maiores nomes da produção intelectual e artística brasileira foram silenciados ou foram expulsos do Brasil, né? Milton Santos foi um desses que teve que se exilar, sentiu que não viveria bem no Brasil, né? Seria perseguido, então ele resolveu atender a convites e ir para outros países, passou por diversos países. Então esse é um marco, né? E nós vamos retomar essa liberdade de pensar o Brasil com a redemocratização, né, a partir daquele processo que se deu de 85 em diante. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho de um vídeo falando sobre Glauber Rocha, que foi, talvez até hoje seja o maior cineasta brasileiro, e a perseguição que ele teve com a ditadura, né, foi jurado de morte. A Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro divulgou documentos da Aeronáutica que comprovam que o cineasta Glauber Rocha estava marcado para morrer durante a ditadura militar. Glauber Rocha expressou por meio de seus filmes a opressão e a política corrupta do regime militar, mas principalmente conseguiu dar voz ao desejo de liberdade da sociedade brasileira. O Glauber Rocha, naquele momento, era o cineasta brasileiro de maior repercussão internacional. Em 1969, ele tinha ganho melhor direção do Festival de Cannes. Então ele era respeitado no mundo inteiro e é o auge da ditadura. Era uma pessoa muito preocupada com o Brasil, né? Uma pessoa que tinha uma visão particular, né? Profética, uma pessoa superdotada, muito informada sobre o Brasil. Mas foram as entrevistas concedidas à imprensa internacional que colocaram Glauber na lista dos líderes de esquerda do cinema brasileiro e da campanha política contra o Brasil na Europa. Essas informações estão neste documento da Aeronáutica que revelam no topo da página, escrito à mão, que Glauber Rocha estava marcado para morrer. Nós recebemos uma informação de um agente da repressão que atuou na época, que disse que, em geral, era hábito deles fazer esses escritos à mão quando era ordem, indicativo de ordem. Então, assim, isso nos faz pensar que ele estava marcado para morrer. O relatório confidencial da CISA, Centro de Informação da Aeronáutica, foi entregue hoje pela Comissão da Verdade do Rio à família do cineasta, durante a homenagem aos 50 anos de lançamento do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Para a filha de Glauber, Paloma Rocha, o documento apenas confirma o que seu pai sempre dizia.
que era um perseguido político. Eu havia falado que Milton Santos teve uma guinada aí para a teorização crítica, e explicando um pouco mais sobre isso, nós temos que retomar aqui a obra do Yves Lacoste. A Geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, que foi uma obra muito importante, uma obra fundante mesmo de um movimento de renovação da geografia, em que a teoria social marxista foi tomada como base, né? E aquela geografia quantitativa, a nova geografia, ela foi sendo criticada e abandonada, tanto pela sua ligação com a estatística crua, né, e sem uma crítica social relevante, quanto também o seu uso pelo aparato estatal para o planejamento estatal, né, e a intencionalidade daquelas políticas muitas vezes estavam indo contra os povos dos países, né? Então, aprofundando a desigualdade nos países. Então, Yves Lacoste é um dos que percebe isso, que a geografia esteve desde sua fundação a serviço do Estado e das guerras e da desigualdade. Então, ele foi um dos que postulou isso. E Milton Santos lança um livro também, aí, próximo desse do Yves Lacoste, que é Por uma Geografia Nova. A nova geografia é a geografia quantitativa, aquela que vigorou da década de 50 até meados da década de 70, quando ela passa a ser questionada, e aí vem a geografia crítica ou radical. Então, Milton Santos é considerado um desses fundadores no mundo aí desse movimento de renovação da geografia em nível mundial, né? Então, esse livro foi muito importante no Brasil. Em 1978, ocorreu um congresso da Associação de Geógrafos do Brasil, em Fortaleza. Lá, Milton Santos lançou esse livro e houve uma renovação tanto da própria GB quanto das concepções de geografia, do ensino de geografia. Então, uma nova geração de geógrafos se formou com base na teoria social marxista e fez esse serviço de renovação da geografia. Vou passar para vocês trecho de um vídeo que fala um pouco mais sobre isso. O professor Rui Moreira publicou um texto chamado Assim se passaram 10 anos, quando completaram aí 10 anos desse movimento de renovação. Esse texto foi depois republicado e é um dos clássicos que nós temos na geografia, que conta essa história de renovação. Então ele vai contar nesse vídeo aí um trecho, né, do que acontecia naquele momento. A AGB até 78 era um organismo de legitimação dos poderes dos grupos que tinham o controle sobre os departamentos de geografia das universidades e também do departamento de geografia do IBGE. Esses grupos de colegas que controlavam esses vários departamentos saíam do seu respectivo isolamento. Então ali os acertos e desacertos até de relações entre eles se resolvia, um conversava com o outro, né? E quando eles voltavam para seus respectivos departamentos universitários, então o respaldo, né, do evento, a perpetuidade do poder se estabelecia. Então havia essa interação, né, em que esse pessoal criava a AGB ao tempo em que a AGB os mantinha como os poderosos, né? Eles criavam a AGB e a AGB os criava. Havia só estudantes que estavam ali apenas, né, participando de algum evento para bater pau, né? Havia os sócios professores, né, que eram simplesmente associados, né, que tinham direito à voz, a ser ouvido. O estudante não tinha direito
Posso falar? Não, fica no seu lugar. Esse pessoal levantava, era sócio, podia falar, porque era sócio, né? Não tinha o direito de cidadania, que o estudante não tinha, mas não tinha o direito a voto. E havia a cúpula, né, minoritária, que eram sócios titulares, né, e esses tinham direito a voz e voto, e que era exatamente esse pessoal que tinha, né, esses mandos de governo nos departamentos universitários. E estabelecia, quando eles voltavam, então, para os seus respectivos departamentos, suas respectivas universidades, uma relação de compadrio, né? Então, um estudante que quisesse fazer carreira já sabia, né, com quem tinha se vinculava, né, e aí virava um professor daqui a pouco, né, porque era convidado para ser auxiliar ou assistente daquele professor. Então, o fulano era catedrático e ele era o dono da cadeira dele, né? Então, ele fazia daquilo ali o que ele quisesse. Isso é extinto com a reforma universitária que cria essa estrutura de departamentos, né? Porque aí é uma universidade com colegiados. No tempo do catedrático não era isso, né? O catedrático era o dono da sua cadeira. Então, se um estudante se destacasse na relação com ele, né, ele puxava o estudante para a relação dele e rapidamente o estudante se tornava um auxiliar dele e fazia a carreira a partir daí, né? E chegava depois, né, um catedrático, a um substituto do catedrático. Então havia um ambiente dentro dos encontros da AGB que estabelecia essa reciprocidade, né, de poderes. Dentro da AGB eram eles, dentro dos departamentos eram eles, né, e isso se reproduzia justamente através dos encontros. Este era o papel dos encontros da AGB, de reproduzir esse sistema de poder. E esse sistema de poder, por sua vez, se reproduzia no âmbito interno dos departamentos universitários. Qualquer professor que tivesse o centro do poder na época era catedrático, né? Na USP eu já não me lembro mais o nome de todos eles, né? O Haroldo Azevedo é um dos mais conhecidos, né? Mas os contemporâneos todos do Haroldo Azevedo eram catedráticos. O professor Haroldo participou de várias assembleias da AGB, Lorena a primeira, depois o Rio, depois juntos fomos para Goiânia, mais tarde para Cuiabá. Se você for ver as assembleias anuais da AGB, é muito interessante você olhar a composição das mesas de abertura, né? O governador era o presidente de honra, né? O chefe do Estado-Maior da onde estava sendo realizada a assembleia, né, participava da mesa de abertura. O representante da Igreja Católica daquele município, né, o bispo, o padre, sei lá, dentro da hierarquia como é que estavam presentes, estavam ali na mesa de abertura, que permitia que uma entidade pudesse reunir centenas de pessoas, né, durante um processo, né, de autoritarismo como esse que nós vivíamos, né, nesse período de 64 até 85. E os militares fecharam as instituições todas, né? As que não foram fechadas não foram na aparência, como o Congresso Brasileiro, que continuou a existir, com congressistas eleitos, mas tudo com um mandato tampão, tudo sob o controle da ditadura militar. Quem dissesse alguma coisa fora do que era permitido, fosse quem fosse, né, inclusive da cúpula militar, era rapidamente afastado. E o Congresso Brasileiro foi fechado justamente por causa disso, né? E isso se estende até às universidades. O ambiente da universidade também é de fechamento. Aparentemente a universidade mantém sua autonomia, os professores e os pesquisadores continuam a desenvolver suas atividades, né, aparentemente sem grandes problemas, mas todo mundo com olheiros, né, em cima, e todo mundo preocupado e no receio, e se era oposição tinha que fazê-la do jeito que pudesse. A universidade demora muito tempo a se livrar desse conteúdo mais autoritário. Esse conteúdo autoritário permanece, de certa forma, em alguns momentos até hoje. Então, a repressão se abate sobre o movimento operário e os organismos operários de um modo violentíssimo. O movimento operário praticamente é extinto, né? Por tabela, todos os organismos de esquerda vinculados
ao movimento operário também, né, são extintos, né, são jogados rapidamente na ilegalidade, e a repressão chega até, né, os bastidores da ilegalidade, então uma extinção praticamente do movimento de esquerda. Mas apesar dessa asfixia ser geral, né, ela não consegue, se ela consegue neutralizar o movimento operário, se ela consegue neutralizar o movimento intelectual, sobretudo acadêmico, né, se ela consegue neutralizar os partidos de esquerda, se ela consegue neutralizar os parlamentares liberais de esquerda, se ela consegue paralisar o movimento estudantil no sentido das entidades do movimento estudantil, não consegue paralisar a juventude. De modo que a militância estudantil acaba fazendo que também, no ambiente do dia da universidade, a ação estudantil se torne forte. Então chega um momento em que a ditadura militar não sabe mais o que fazer com os estudantes, né? Até porque, dado a origem de classe de grande parte dos estudantes, muitos deles são filhos de militares, são filhos de empresários, são filhos de burgueses, né? E fica uma coisa muito complicada, uma coisa muito difícil, né? Mas também a crise econômica vai acontecendo, né? O tempo vai passando, o que tinha surgido como uma solução com o nome de milagre brasileiro, né? Esse milagre vai perdendo o seu fôlego, porque os militares deram um golpe exatamente porque os empresários isso exigiram. Era uma crise de acumulação mundial do capital, que abatia as empresas daqui de dentro, que eram todas de capital estrangeiro, afetando também as empresas de capital nacional. Então tudo isso mobiliza essa força econômica junto com a força político-militar e da direita católica, tudo isso mobiliza o que vai ser a força que realiza o golpe e chega ao poder e cria essa situação toda. O movimento operário vai se reorganizando, né? Com aquela repressão toda que nós conhecemos, sobretudo lá na área de vocês, né? Do ABC, mas aí vai surgindo o movimento sindical, sobretudo nos setores operários melhor situados, né? Na situação social, na situação de padrão de vida, né? Com sindicato proibido, mas com organismos que vão sendo criados, assim como a igreja cria as comunidades, né? Que não são permitidas, mas também não são proibidas. Também no meio operário vão surgindo entidades que não são permitidas, mas que também não são proibidas. E isso vai num crescendo, né? E o crescendo significa a possibilidade também de entrar na mobilização o meio intelectual. Há uma componente nessa história, né, do recrudescimento da luta que vai levar ao fim da ditadura, que a gente pouco fala, que é um trabalho de formiguinha dos professores nas escolas secundárias, nas escolas primárias e secundárias. A equipe de geógrafos do IBGE, que já sentia geógrafos do Estado, assumam de vez, né, essa posição de geógrafos de Estado. Então existe uma reprodução no ambiente da geografia, através do IBGE, do discurso de revolução lá de cima, que virou aqui embaixo também um discurso de revolução. É o período então da geografia teorética e quantitativa. É uma geografia sem nenhuma visão de conteúdo, absolutamente voltada a fazer mapas de formas geométricas de organização do espaço, né? É uma geografia preocupada com pontos e linhas, né? As linhas são transportes, mas não se discute a natureza do sistema de transporte no Brasil. Os pontos são cidades, mas não se discute a natureza das cidades no Brasil. Mas tudo isso para o efeito, né, de montagem de mapas, mapas de precisão que o Estado necessita, né, para que ele então tenha elementos suficientes para a administração territorial, administrativo, para todas as finalidades, né, de administração e também para uma reordenação da arrumação geográfica da indústria, do comércio, dos transportes, de modo que também aí, do ponto de vista empírico, a forma como a sociedade brasileira se organizava geograficamente pudesse ficar sob o controle e a tutela do Estado. A geografia se torna um grande instrumento do controle ditatorial da economia brasileira, da vida política brasileira. Há uma remexida fortíssima, né, na organização geográfica concreta da sociedade brasileira para que então o controle dos militares sobre a sociedade ficasse
mais consolidado, mais e melhor enraizado. Claramente, você tem o dedo do imperialismo norte-americano por trás da conjuntura. No caso nosso específico da nossa área, a geografia quantitativa não foi um fenômeno brasileiro exclusivo. Aliás, é um modelo de geografia anglo-saxônico, abraçado rapidamente pelos Estados Unidos, vira um instrumento, inclusive, de bombardeio no Vietnã. Lacoste denunciou exatamente isso, né? A geografia quantitativa instrumentou todo o planejamento de bombardeio da guerrilha no Vietcong, não é isso? Então chega a América Latina inteira pelas mãos dos Estados Unidos. Eu não conheço uma pessoa ilustre, né, da geografia brasileira que tenha sido afastado, né, do seu cargo de professor universitário, né, por questões ideológicas, né, de posições de esquerda contrárias ao governo por serem pessoas com posição de esquerda. Depois nós ficamos sabendo que Milton estava no exílio. Então, um professor universitário também havia sido caçado entre a geografia, né? Não para nossa glória, né? Mas para o nosso conhecimento. Ele foi preso por várias razões, não propriamente por razões político-ideológicas, né? Milton depois se torna um militante, um intelectual com posição de esquerda, por conta já dele, na relação dele lá fora, né? Da vivência dele com pessoas lá no exterior, e através do irmão, o Anailton, então ele acabava tendo uma relação com o espectro, né, da esquerda, né, e sobretudo da esquerda organizada no Partido Comunista, que o irmão dele era afiliado, dirigente inclusive do Partido Comunista. Então tudo isso era do conhecimento dele, né? Então o Milton tem essa peculiaridade, né, de ter alguma coisa assim de exílio, mas rigorosamente não um exilado em si, mas ele perdeu sim o cargo de professor da Universidade Federal da Bahia. Ele teve que mover o mesmo processo que todos os outros, né, para readquirir o cargo. Foi uma coisa complicada, uma coisa difícil, muito difícil até ele conseguir. Ele retorna ao Brasil praticamente desempregado. Não há um geógrafo do IBGE que tenha sido cassado. Não há um geógrafo das universidades públicas e particulares que tenha sido cassado. Era a geografia ativa, mas criada por um grupo de geógrafos que tinha uma passagem pelo marxismo e pelo Partido Comunista Francês, como é o caso do Pierre Georges, do Yves Lacoste, do Bernard Kayser. Mas no momento em que eles criam a geografia ativa, eles estão saindo do marxismo e voltando para o período anterior da geografia muito vidaliana, que sempre foi muito conservadora, né? Ligada à sociologia e à antropologia funcionalista, um discurso muito conservador. Né? Então não era uma ciência que preocupasse no seu discurso de sociedade, de mundo, o poder no Brasil, e em canto absolutamente nenhum, né? E ele vai demonstrando, reconstituindo a história da geopolítica e vultos desta história da geopolítica, né, que a geopolítica ela foi usada, ela foi levada para um campo da direita, né? E como ela vivia no ambiente da geografia, que era esse liberal conservador e não com geógrafo em posição de esquerda, então essa virada não encontrou um geógrafo que a isto se opusesse. Então ele estava fazendo isto, né? Ele estava se opondo a tudo isto e resgatando para dentro da geografia a geopolítica verdadeira. Aí é que então ele vai começar a realizar uma geopolítica de denúncia da guerra norte-americana no Vietnã, realizando várias pesquisas de geopolítica, da geopolítica da guerra do Vietnã, da geopolítica norte-americana repressora e da geopolítica do Vietcong, da guerrilha vietnamita. Ele provando para A mais B que toda a tática de guerra e de guerrilha seguida pelos Vietcongs utilizava recursos que não era da geografia política, era da geopolítica. O espaço lido de um ponto de vista militar, mas revolucionário, e não militar retrógrado.
Com ele, então, surge até mesmo um periódico de geopolítica que a esquerda toda considera uma das coisas mais avançadas ainda hoje, que é a revista Herodote, o Heródoto, né, dos franceses. Ainda hoje existe essa revista. Porque boa parte daquilo que está acontecendo dentro da universidade é reflexo daquilo que está acontecendo na sociedade brasileira. Então, nós estamos vivendo um momento de reabertura política, né, de retomada dos movimentos sociais, de reorganização do movimento estudantil. A geografia foi o último setor acadêmico no sistema de ciências, no sistema acadêmico de ciências no mundo inteiro, foi o último setor acadêmico a aderir ao marxismo. Da chegada do marxismo à geografia não foi, então, pelas mãos dos professores, foi pelas mãos daqueles estudantes, né? Muitos deles estudantes de geografia. Aquela geografia que se produzia até esse momento, ela não consegue, aos olhos dessas pessoas, aos olhos desses movimentos, não consegue mais, essa geografia não consegue dar mais resposta a essas questões. Né? A quem serve? Serve para quem? Serve para quê? Ao lado de quem o conhecimento acadêmico, científico estará colocado? Então essas perguntas empurraram esse movimento, né, desses estudantes, desses professores, aqui e acolá, nas diversas instituições, né, às vezes coletivamente, em coletivos pequenos, às vezes muito isoladamente, né, começam a empurrar também a AGB. E esse pensamento marxista conflitava com o pensamento conservador da geografia existente. Então havia uma dissonância, né, entre o que era um discurso conservador de uma geografia existente, né, dessa coisa acadêmica chamada geografia, né, e um discurso radical. As duas outras perguntas foram fundamentais, que foi a quem serve a geografia e para quem serve a geografia. Essas duas perguntas, elas têm uma repercussão direta e uma conexão direta com aquilo que está acontecendo no país. Né? Então eu tenho um país num processo de reabertura e essa repercussão de compreender o processo desse projeto desigual de país começa a perguntar para aqueles que fazem geografia, que se conectam com esse, né, novo projeto de construir uma nova ideia de sociedade, começam a se perguntar a quem serve a geografia. Aí que entra o papel do nosso Milton Santos. Com retorno, ele traz para nós todo um ensaio de releitura espacial à luz do marxismo, já generalizado pela França e daí para o mundo inteiro, né, por um filósofo marxista chamado Henri Lefebvre, né, que chega à sociologia, mas dão a ele um emprego de professor de sociologia urbana. E ele vai ter que criar uma sociologia urbana no feitio ideológico dele. Né? E no que ele vai fundindo o marxismo dele, né, que ele é um pouco discordante, né, do marxismo oficial. Aliás, é muito, né? E ele vai buscar, então, à luz da visão dele, meio ortodoxa de marxismo, se a gente pode dizer assim, né, um discurso de sociologia urbana marxista de profundidade, que levasse a cidade a ser vista como modo de produção capitalista, com a leitura espacial que até então se fazia. Percebe que o conceito de espaço era um obstáculo a qualquer visão crítica via o espaço, né, da cidade. Então, a sociologia urbana, que era um discurso de espaço urbano, não conseguia chegar até a contundência da crítica mais radical, porque a cabeça era bloqueada por um conceito que não continha essa possibilidade crítica, o conceito era anticrítico, não é isso? Então ele vai em busca de um conceito crítico de espaço. Né? E este conceito de espaço crítico, ele põe num livro, chama-se A Produção do Espaço, é um livro que provoca, né, tem uma repercussão enorme, né, provoca uma remexida enorme no ambiente daqueles que trabalhavam com o espaço, e isso chega então ao Milton Santos. O Milton está exatamente nesse momento em que o pensamento espacial marxista de Lefebvre chega à sociologia mais fortemente, da sociologia chega à economia, né? Aí surge um Castells, né? E chega a geografia. Nos Estados Unidos chega a David Harvey, né? Chega ao Eduardo Soja,
E o Milton está acompanhando tudo isto. Então ele disse, bom, eu sou georgiano, George sempre trabalhou com espaço, né? Mas aquele espaço é exatamente o questionado por Lefebvre, e ele percebe que ele pode continuar sendo georgiano, mas trocando o conceito de espaço de George pelo conceito de espaço de Lefebvre. Até porque, já que o George é um dos criadores da geografia crítica, na verdade é o cabeça da criação da geografia crítica, e já há muito de marxismo na geografia crítica, a visão de espaço do George não era assim aquele conceito tão obstáculo a uma leitura crítica da cidade. Não ia a grandes profundidades. Milton percebe que era isso que, através de juntar o conceito de espaço eminentemente geográfico de George com o conceito de espaço essencialmente sociológico de Lefebvre, mas dentro do discurso de cidade na geografia, é que permitiria que ele fizesse, então, olhar a cidade como geógrafo, mas com uma profundidade crítica muito grande. Ele era geógrafo urbano, não é assim? Ele começa a produzir uma série de textos, porque ele sai da França, ele circula pelo mundo, ele vai para o Canadá, ele vai para os Estados Unidos, né, e lá vai conviver com o pessoal do grupo de que fazia parte o Harvey, de uma revista também, ao redor de uma revista, a revista Antípoda, né? E ali o que ele dizia, os demais extasiados ouviam, porque ainda não haviam descoberto tanto assim a nova visão de espaço do Lefebvre. O Harvey já tinha alguma noção disto, mas não tão profundamente nisto, e também o Milton ficava extasiado de ouvir o que os demais falavam, né? O Harvey, o Richard Pitt, a Doreen Massey, muitas vezes ingleses como o Harvey, que insatisfeitos, né, com o conservadorismo da geografia inglesa, resolvem ir para os Estados Unidos, onde esse grupo, né, por causa da Guerra do Vietnã, justamente, começava a ter um vislumbre mais aberto de leitura da própria geografia. O Lefebvre já está chegando a esses geógrafos e iluminando o discurso e a visão ideológica da revista Antipode, não é isto? E é esse encontro, né? É esse encontro que faz que o Milton, quando chega ao Brasil, chega em 1976, né? E é isto que o Milton leva para o encontro da AGB, né? E nas intervenções dele, em que ele expõe ao vivo o que é o conteúdo da geografia que ele havia colocado no livro, o livro que ele lança lá nesse momento, todo mundo passa, né, a se interessar, todo mundo parte para comprar o livro dele para ler, mas que ideia interessante isso, está lá nesse livro, então todo mundo torna-se conhecedor do livro do Milton e tudo isso se junta, né? Então, quando o Milton chega nas intervenções dele, faz aquela crítica, seja a geografia tradicional, conservadora, seja a geografia quantitativa, que era o discurso dos revolucionários de lá de cima, né, reproduzido aqui embaixo, que eram eles, né, os quantitativos, e os estudantes ouviam tudo isso, aí era a vez dos estudantes terem a mesma atitude, né, de surpresa que os colegas tinham lá da Antipode com o Milton, quando ouviam o Milton falar, e que o Milton teve quando ouvia esses colegas falarem. Esse clima da revista, do ambiente, o solo epistemológico, como se diz, estava criado, né? Que então atinge a massa estudantil, né? E é esse o encontro da AGB de Fortaleza, né? De julho de 1978. E assim encerramos esse vídeo e teremos mais sobre outras partes do mesmo livro, tá? Nós discutiremos quase todo o livro nessa sequência de aulas aí. Muito obrigado.